Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Gente, apesar de estarmos mudando o foco do canal para mostrar mais o nosso dia a dia, a família nobre aqui no Canadá, como é que você faz para imigrar, responder perguntas nesse sentido, imigrar de forma legal, naturalmente, eu não posso deixar de falar de política porque, sei lá, eu acho que está no sangue. Meu pai, ele também foi envolvido com política, e numa época muito mais difícil do que agora, nos anos 60, ele mexeu com essa questão de política, final dos anos 50, 60, sei lá, nem lembro mais, eu não era nem nascido, minha mãe que falava isso. E ele sempre teve muita dificuldade, porque ele sempre apontava o problema dos governos. Então, acho que, sei lá, entrou no sangue, eu não posso deixar de comentar sobre isso. Então, sem maiores delongas, deixa eu mostrar meu desktop para vocês e a gente comentar um pouquinho sobre esse momento que está complicado no nosso país. Olha só, eu coloquei no Facebook aquele vídeo onde eu comento o fato de que o Nando Moura chamou o presidente Bolsonaro de mentiroso naquela questão de votações que Bolsonaro falou que não podia vetar, porque se ele vetasse ele poderia sofrer um processo de impeachment pela lei de responsabilidade. Enfim, e isso realmente não tem nada a ver, faz parte sim da função presidencial vetar leis que ele considera que são nocivas ao país. Então esse veto volta para o Congresso, é assim que funciona. Quando o presidente veta alguma lei, essa lei então volta ao Congresso e precisa ter uma maioria bem maior, uma maioria absoluta, para derrubar o veto do presidente. E se o veto não for derrubado, aquela lei então não entra em vigor. E esse vídeo que eu mostrei foi exatamente comentando esse fato, que o Nando mostrou que o presidente Bolsonaro agiu de forma translocada ao não vetar coisas dessa lei, e o Bolsonaro disse que não podia vetar, porque se ele vetasse ele poderia sofrer um processo de impeachment. Isso não tem nada a ver. E aí o Nando Moura foi até mais além, disse que o Bolsonaro, e realmente mostrou que o Bolsonaro, o partido, né, foi orientado, e a orientação do governo foi de votar aprovando essa lei. Então como é que ele agora vem com essa história? Foi nisso que se baseou o meu ponto. E aí, por causa disso, choveu críticas, muita gente meteu o pau, meteu a pé, como diz o Ceará, em mim, porque eu estava criticando o Bolsonaro, e eu fico pensando, cara, como é que pode um negócio desse? De repente nós estamos fazendo a mesma coisa que o pessoal da esquerda faz em relação ao Lula, que não consegue enxergar que o Lula é um ladrão, que não consegue, eles têm um bloqueio, eles realmente têm um bloqueio. Pessoas que eu conheço, que inclusive eu gosto muito, tem esse bloqueio, e bota até o nome no Facebook, fulano de tal, Lula, e outro sobrenome, como a Glaze fez com o nome dela, Glaze Hoffmann Lula, Glaze Lula Hoffmann, enfim. O pessoal, a Glaze eu entendo, porque ela tem interesse direto nisso, está envolvida até o pescoço nas falcatruas do PT, mas, gente, eu não consigo entender como é que gente comum não consegue fazer uma crítica de um político. E nesse aspecto eu concordo plenamente com o que o Nando Moura diz. Quem tem que ser leal é o político, não é o eleitor. O eleitor votou baseado em promessas que o político fez, e o Bolsonaro foi eleito com promessa de mudar esse cenário de patifaria que acontece na política brasileira. E aí, dentre uma série de pancadas que eu levei nessa questão, eu respondi aqui para uma pessoa, deixa eu mostrar aqui meu desktop para vocês mais uma vez. Eu perguntei aqui para o Cristiano Shade Gonçalves, desculpa se eu não pronunciei seu segundo nome correto, o seguinte: então o presidente não sancionou a lei do fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral que muita gente hoje no Brasil, e de forma correta, é contra, de forma correta critica, porque são bilhões de reais que vão ter que ir para partidos financiarem suas campanhas, quando o Brasil precisa de uma série de outras coisas.
Eu fui recentemente ao Brasil e, gente, é um absurdo. O Brasil tem lugares que tem ruas a céu, esgoto a céu aberto, tem uma série de dificuldades, uma série de problemas, e agora o país vai ter que suportar mais 2 bilhões de reais para políticos se elegerem. O juiz de garantias, que foi uma aberração colocada pelo Freixo. Freixo, cara, do pessoal. Peraí. Você então é apoiador do Bolsonaro e do pessoal ao mesmo tempo? É isso? Porque fica um negócio meio doido, não é não? Como é que o Bolsonaro sanciona juiz de garantias? Pelo amor de Deus, cara. Isso é mais uma trava na justiça para beneficiar políticos corruptos, políticos sacanas, políticos que estão roubando você, meu amigo. Esse dinheiro que os políticos metem no bolso sai do seu suor na hora que você compra uma camisa, na hora que você compra um relógio, na hora que você compra um óculos aí no Brasil, banana, laranja, manga, que isso é uma coisa que eu sempre bati, sempre nesse canal, basta ver os vídeos antigos. O Brasil cobra imposto sobre alimentos, cara, imposto do consumo sobre alimentos. Isso é uma bofetada na sua cara. Você que é pobre, você que luta dia a dia com dificuldade para botar mantimento na sua mesa, você está pagando, junto com o quilo de arroz que você come, uma parte desse fundo eleitoral de 2 bilhões e Bolsonaro aprovou, e isso não dá para entender. Continuando. Não colocou pessoas ligadas ao Toffoli no governo? O PGR lá, o procurador-geral, o Aras, que inclusive já demonstrou ser contra a Lava Jato. Quer dizer, são coisas, cara. Aí mexeu no COAF no Brasil para, sei lá, dificultar as investigações envolvendo o esquema de rachadinha da Assembleia Legislativa, do qual o filho dele estava envolvido através do Queiroz, uma confusão danada, mudou a cúpula da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e aí condecorou Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli e outros pilantras da política. E é tudo mentira isso, ele não fez isso não, então Bolsonaro não fez nada disso. Então, meu amigo, eu concordo com o Nando. Eu concordo com o Nando Moura. E aí tem um monte de gente batendo aqui. Olha só, deixa eu voltar aqui. Leandro Domingos diz: Bolsonaro pode até estar fazendo bom trabalho, mas precisa melhorar muito ainda. Mas, meu amigo, não é mais. Mais é quando você vai adicionar alguma coisa. Mas precisa melhorar, eu acho que é isso que ele quis dizer, melhorar muito ainda. Rodrigo Maia fica passeando de avião da FAB, assim como outros. Cadê políticos honestos que não fazem nada? As concordâncias estão, mas tudo bem, não fala nada, são tudo bandidos. Cara, e aí o Eduardo Bolsonaro vai lá na Câmara e elogia o Rodrigo Maia, quer dizer... O Cristiano Reis está respondendo aqui: nunca disse isso, Luiz Felipe, só acho que suas referências pedindo comentários não são crédulas. Como assim? Como assim, amigo? O que o Nando está dizendo que não é digno de crédito? E eu não estou aqui sendo advogado do Nando Moura, não. Eu nem conheço o Nando Moura. Nem conheço. Gostaria de fazer um vídeo com ele comentando esse momento do Brasil, que é um momento conturbado, um momento difícil. E se alguém puder mandar esse vídeo para ele, ô Nando, eu gostaria de fazer um vídeo com você. A gente pode fazer um bate-papo aqui. Eu mando um link para você aqui do Canadá e você, pelo celular, onde você estiver, você pode entrar e a gente pode fazer um vídeo conversando sobre esse momento do Brasil, porque tá difícil, tá difícil. E, enfim. E aí o Cristiano continua dizendo o seguinte: faça isso em seu próprio nome e não via terceiros. Eu não entendi muito não, meu amigo, porque eu já fiz vários vídeos no canal comentando esse tipo de coisa. Sua reputação está muito aquém da de Nando Moura. Eu não estou aí para reputação não, meu amiguinho. Eu não estou aí, nem estou, como diz o outro lá, ando e andando.
Lembre-se que são 3 poderes, só o executivo não governa sozinho. Tenho convicção de que se ele fosse um político de primeiro mandato, em algum momento, quem disse isso foi Fábio Giovanni, faria o mesmo. Ser político e não mentir e sem ceder à oposição é impossível. Uma hora o presidente vai ter que ceder à pressão, senão muita coisa não anda, pois o aparelhamento ainda é grande no legislativo, quase não sai, e no judiciário. Mas dentre os piores, deve ser o menos ruim dos presidenciáveis de 2018, 2022... Eita, Luciana Costa tem aniversário hoje, minha cunhada querida. Beijo, beijo, Lulu. Beijo pra você, minha filha. Não sai não. Feliz aniversário. Eu ia dizer feliz aniversário e parabéns ao mesmo tempo e saiu Fá. Então, vamos voltar aqui pro desktop. Mas dentre os piores deve ser o menos ruim dos presidenciáveis de 2018 e 2022. Deve se repetir novamente. Sim, vamos ver como é que vai ficar o quadro para 2022. E eu falei isso aqui no canal. Dentre as opções que nós tínhamos com chances reais de chegar na presidência, Bolsonaro era o melhor, era a melhor opção. Se realmente em 2022 esse quadro se repetir, tem que ir pelo menos ruim. Mas isso não significa que a gente não possa criticar, que a gente não possa argumentar e não possa questionar coisas que a gente vê que esse político menos ruim está fazendo, que poderia sim ter feito melhor. Ele poderia sim ter vetado esse fundo eleitoral. Aí o Carlos Rodrigo Pioli, olha só, rapaz, meu amigo Carlos Rodrigo Pioli está sempre comentando no canal. Um abraço para você, meu amigão. Lady Bird, ops, vulgo Nando Moura, mudou de lado junto ao Felipe Moura Brasil, Diego Rox e entre outros abestalhados do YouTube. Não se deixe levar porque nosso presidente está trabalhando bem e não consegue mais coisas porque não se vendeu para nomear ministros e não faz acordos em troca de votos. Lady Bird, Nando Moura é um falastrão com essa merda de curso. Mestre do capitalismo. O cara conseguiu tirar dinheiro das pessoas que acreditaram nessa porcaria. Realmente eu não conheço esse curso, então eu não posso comentar. Realmente não tenho como comentar algo que eu não conheço, amigo Carlos Rodrigo Pioli. Ai, ai. Bom, eu consigo sim ver coisas boas que o Bolsonaro está fazendo. Inclusive eu já até fiz vídeos aqui sobre isso. Mas a gente não pode também ficar cego com relação a coisas que poderiam ser bem melhor, né? Por exemplo, já falei aqui, esse fundo eleitoral é um tapa na cara do brasileiro. É um tapa na sua cara. Como é que se concebe mais 2 bilhões para pagar a campanha política, cara? Que é isso? Isso é um absurdo. Gente, vou ficando por aqui, já falei demais, minhas redes sociais estão aí. Se inscreve, manda joinha para cima aí, dedão para cima, compartilha esse material. Preciso aumentar a base de inscritos desse canal, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Beijo a todos e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Ou, quem sabe, no próximo Família Nobre no Canadá. Tchau, gente. Você gostou? Não esqueça, dê seu joinha.